Bom dia, 5 da manhã. Oração do dia. Nos abençoa com o seu engajamento. Curtir, pode deixar seus pedidos de oração nos comentários e compartilha com quem você ama. Vai nos abençoar bastante. E eu queria que a gente pudesse refletir sobre uma coisa. Ir mais longe que a dor. Ir mais longe, vá mais longe que a dor. Eu me lembrei de Jacó. A história de Jacó, imagino que você já conheça. Jacó, ele foi preterido por seu pai, porque Isaac preferia Esaú. E ele foi abraçado por sua mãe, né? Rebeca. Então, Jacó já tinha que administrar uma situação de ter sido preterido pelo pai. Segundo, Jacó tinha que administrar um sofrimento de ele ter tido um conflito por causa de trapaça que ele mesmo realizou, um conflito com o irmão, que o irmão ameaçou de morte, ele teve que fugir de casa. Jacó teve que administrar uma trapaça de seu tio Labão na questão que envolvia o casamento com Raquel. Ele trabalhou 14 anos por causa de Raquel. Ele tinha que administrar conflitos e sofrimento que envolvia o seu tio. Então chegou um momento que Jacó ele decidiu voltar para sua terra, a terra de seu avô Abraão e de seu pai Isaac. Mas ele tinha um problema que ele não tinha resolvido. No entanto, ele foi parar na casa do tio. Foi por causa desse problema. O irmão Esaú o havia ameaçado de morte. Então, quando Jacó estava indo para a terra de seu avô e de seu pai, ele tem uma luta com Deus. Jacó luta com Deus. E está em Gênesis 32, 22, diz: Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem, que lutou com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e deslocou. O homem disse: Deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: Não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel. Pois, que significa Deus luta, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me o seu nome, disse Jacó. Por que você quer saber o meu nome? Replicou o homem e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e, no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Uma coisa importante é, diante dos dramas e do sofrimento e da dor que Jacó enfrentava, de ter sido preterido por seu pai, ameaçado de morte por seu irmão, trapaceado por seu tio, e tendo que resolver uma dor, um conflito com seu irmão já velho, passado alguns anos, uma coisa é percebível. Jacó, ele decidiu ir mais longe que a dor, que o sofrimento. Jacó, ele se adaptou à dor, mas não desistiu.
de ser livre dela. Eu gostaria muito que você guardasse essa frase. Jacó, ele se adaptou à dor. Porque não adianta, diante de uma situação que as nossas forças não podem fazer nada, não adianta ficar recalcitrando contra os aguilhões. Jacó, ele teve que se adaptar. Expulso de casa, melhor dizendo, fugido de casa, ele teve que se adaptar ao ambiente de Labão. A frustração, a trapaça de seu tio. Ele teve que se adaptar. Mas Jacó se adaptou sem entregar os pontos. Jacó se adaptou, mas querendo uma solução. E eu gostaria muito que você pudesse guardar essa sabedoria para você. Existem situações que nós temos que adaptar. Temos que nos adaptar. Mas não significa que temos que entregar os pontos. Por exemplo, quem sabe você está tendo que se adaptar a uma situação de uma dor física, ou de um acidente, ou se adaptar de modo temporário aí na cidade que você está, na casa que você está, na fábrica que você está. A gente tem que se adaptar a situações difíceis, mas não significa que adaptar é deixar de buscar uma solução para o alívio, mas um alívio para aquela dor. E foi o que Jacó fez. Quando ele estava lutando com o homem, ele disse, olha, ele viu ali a solução para a sua dor. E ele lutou. Até então, Jacó se adaptando. Se adaptou à situação de seu pai preferir Esaú do que ele. Se adaptou à situação de seu irmão ameaçá-lo de morte. Se adaptou à situação de seu tio ter trapaceado contra ele. Mas, em nenhum momento, ele deixou de querer a solução e o alívio para tudo isso. Você vai precisar se adaptar, mas não significa que você precisa entregar os pontos. Pastor, eu não quero me adaptar, então você vai viver revoltado. Não adianta. Quando a situação é maior do que a gente, e Deus decidiu que Ele vai nos educar, que aquela situação vai ser uma educação para a gente, pedagógica, a gente tem que se adaptar. Mas não precisa entregar os pontos. Vou orar agora. Senhor, quantas ovelhas do Senhor está aqui comigo? E algumas estão revoltadas porque se negam a se adaptar. E precisam. Precisam, porque senão vão desperdiçar energia, força, foco. E vão, ó Deus, e vão cansar. Outros se adaptaram, mas entregaram os pontos. Mas não é isso. A gente tem que se adaptar em situações maiores do que nós, mas sempre buscando a solução. Porque quando Jacó viu a possibilidade da solução dele diante dele, ele lutou. E como ele mesmo disse, lutou contra Deus. Como, aliás, o homem disse, lutou contra o Senhor e prevaleceu. É persistência, é ir mais longe que a tribulação. Que assim seja sobre essa sua ovelha. E que hoje seja esse dia, nessa segunda-feira, nesse dia 21 de novembro. Amém? E amém. Amém? Vá mais longe que a dor. Deus abençoe. 11 horas, conversa franca. E nos comentários, deixe seus pedidos de oração. Graça e paz.